quando nós começamos a discutir, justamente é esse o conflito, né? Quer dizer, o nosso norte, o ideal que a gente trabalha é sempre com o ensino médio integrado. Mas você tem milhões que estão no ensino médio hoje, agora, e que estão fora de qualquer possibilidade de acessar o ensino médio integrado. E, ao mesmo tempo, você tem milhões que já concluíram e que estão no mundo do trabalho de uma forma que poderiam estar em uma outra condição. Especificamente a questão da concomitância, não existe no Brasil, até o Bolsa Formação, uma experiência nacional de concomitância. O que existia no Brasil eram experiências isoladas de alguns estados ou de algumas redes ou de algumas instituições específicas de concomitância. E nós, em uma ocasião, reunimos os estados, os institutos, representantes do Sistema S, enfim, era uma sala com 300 pessoas da área pedagógica para discutir como que seria a concomitância dentro do Bolsa Formação. Nós produzimos um documento, inclusive, que fala o que é essa articulação. Qual é a distância da escola técnica, da escola de educação profissional em relação à escola de ensino médio, se os estudantes daquela escola de ensino médio todos iriam para uma mesma instituição para manter o vínculo, como que se faria o vínculo pedagógico entre os projetos. E isso está acontecendo agora. Nós estamos vendo isso hoje no Brasil. Então, esse é um tema interessante de acompanhar, de entender, de como que esse caminho vai se dar, porque ele foi construído teoricamente, tem uma proposta de integração na concomitância, não é simplesmente ter uma turma aqui, matricula. Não é essa a proposta, existe uma proposta colocada, mas que ela está acontecendo agora, no primeiro ano, a gente está vendo isso nesse momento. Então é importante esse olhar, essa atenção, para a gente poder acompanhar e entender esse desdobramento, porque é uma experiência que tem esse fator pode, de ser... Pode surgir coisas novas e surpreendentes. Né? É isso. Mas eu queria também dar um lado não tão bom. Esse é um lado bom, né? Sim. Assim, e aí tem a ver com a pergunta da Politecnia. E aí eu vou pular lá, porque eu deixei ela para o final, mas vou trabalhar aqui. O conceito de Politecnia, essa palavra é assim, um pouco equivocada semanticamente. Dá a impressão que a gente formaria vários técnicos com vários conhecimentos gerais. Mas a Politecnia, surpreendentemente, a sua origem, primeiro que ela está relacionada a uma sociedade socialista, nesse sentido, com um novo patamar de produção, que foi discutido nisso. E a Politecnia, ela não é profissionalizante, do ponto de vista da sua construção teórica. Ela não é profissionalizante para nenhum posto de trabalho, nem uma especialização. Ela está trabalhando com conhecimentos mais amplos do mundo do trabalho. E aí, por que eu estou falando isso? Porque responde um pouco a ideia de que, é claro que os teóricos brasileiros, eles criaram corretamente de que o ensino médio integrado profissionalizante no ensino médio, da concomitância, é um estágio transitório para esse lugar que talvez ocupássemos no futuro. Né? Só que diante dessa realidade, inclusive, que a Patrícia coloca, nós não podemos olhar isso simplesmente num corte etário, nós temos que olhar isso dentro da realidade dos sujeitos da população brasileira. E aí a gente começa a pensar que tem muita coisa que é possível. Né? E em que sentido eu estou falando? Nós talvez queremos construir uma sociedade onde nós não precisemos profissionalizar no ensino médio. Um jovem de 17 anos, ele tem uma formação politécnica, ou a politecnia, e isso é o sentido da escola unitária, é o sentido que todos têm direito a algo, não é unitário de ser igual, é unitário no sentido que todos têm direito a uma formação capaz de garantir a sua relação com a sociedade, com o mundo, consigo mesmo. Isso é educação básica. A escola unitária é educação básica, e muitos hoje estão criticando, porque ela configurou o conceito de escola unitária sem saber, porque a educação básica é unitária, nesse sentido que foi dado lá atrás. Então, a profissionalização no ensino médio já é uma concessão, queiram a gente ou não, no ponto de vista teórico da formulação do processo educativo e profissionalização.
Não há nada mais profissionalizante e tecnológico que a graduação do ensino superior. Nós cunhamos alguma coisa para uma realidade brasileira, diante da grande dívida educacional e social que temos. E nós não podemos nos comprometer com isso. Então fica confuso. Tem uma coisa tão idealizada que a gente não consegue dialogar com uma realidade tão perversa como essa. Então, nesse sentido, faz sentido falar em ensino médio técnico. O ensino médio integrado é um conceito mais amplo que ensino médio integrado é educação profissional. Ponto. Mas faz sentido fazer isso diante da realidade brasileira também. E faz sentido fazer em outros cortes etários isso. Muita gente, nós temos 3,5 milhões de pessoas acima de 18 anos cursando o ensino médio. É a realidade, você vai fazer o quê? Dá para pensar projetos pedagógicos para ofertas iguais? Impossível. Né? Então, assim, aí a questão da politecnia é que no nosso horizonte, nós vamos construir uma sociedade, espero que vamos fazê-lo, que a profissionalização nesse sentido se dá pós o contexto da escola unitária, que é a concepção da politecnia, com o trabalho com o princípio educativo, que é diferente da ideia de preparar para um posto de trabalho, para o mercado de trabalho. Isso é uma exigência do real, das pessoas. Me lembro bem quando o Betinho começou a falar na época precisamos dar comida para quem está com fome, e todo mundo também foi crítico. Não, nós precisamos dar alguma coisa. Tem casos que nós temos que fazer. Não é uma educação compensatória em si somente, é uma realidade a ser superada para quem deve, para a população brasileira. Tem uma pergunta aqui que é interessante, o seguinte, e é o tema de hoje, né? Seria isso que eu estaria até mais preparado para falar agora, né? Sem falar muito. O que é política pública? Aí há uma confusão, né? Quando a gente fala política pública, tem muita gente trabalhando, quais são os elementos que garantem que a gente possa dizer isso é uma política pública, ou isso não é uma política pública. E aí a gente qualifica a política pública como uma política pública estruturada. Na verdade, uma política pública ela tem alguns elementos que são estruturantes para ela ser uma política pública, como é o caso do marco regulatório, como é o caso da previsão do financiamento, como é o caso de programas. A política pública inclui programas, porque se ela não tiver programa, ela não se materializa. Então, ela não é uma política pública se não tiver programa. Às vezes a gente discute política pública versus programa. Na minha visão, é um conceito errado. Ela inclui valores e inclui valores dos sujeitos envolvidos. Então, ela tem muitos elementos que a gente pode encher a boca e dizer isto é uma política pública. Não é fácil estruturar a descontinuidade política, o marco regulatório brasileiro, que é capaz de mudar a cada dia, o que fez ontem, né? Então, nós temos uma dinâmica, nós somos dinâmicos na legislação brasileira. Então, hoje você pode se surpreender, amanhã nós temos uma legislação que nós não sabíamos. Nós saímos desse fórum com outros processos já deliberados. É hoje. O PNE está começando a ser votado hoje e nós teremos outras coisas como referência. Então, política pública, o que não é política pública são ações isoladas que não são pensadas articuladas e que não têm os elementos estruturantes, como o financiamento, o marco regulatório, as ações, os valores que estão envolvidos de concepção, né? E estão desarticulados com um projeto maior. Esse é o problema maior da política pública. Tem uma ação que não seja articulada com o maior. Então, e o Brasil é campeão de fazer ações pelas demandas que tem. É uma exigência quase. O governante deve sofrer muito nesse sentido. Tem milhares de demandas, aparece uma ação, parece que ele vai resolver com mais um programa, com mais um pró. Né? Nós temos vários prós. É pró, mas na verdade é porque é uma demanda tão extraordinária que você quer responder. E aí você faz um programa que não tem os elementos estruturantes capazes de ser configurado como uma política geral. Chegaremos um dia nisso? E isso, se a gente pensar os outros ministérios, as outras políticas de trabalho, de renda, 500 coisas que tem, nós não conseguimos configurar uma proposta que unifique isso. Isso é um caminho, que é o grande desafio, inclusive, que foi assumido no segundo governo Lula, de tentar fazer isso. Tentar não é conseguir, é avançar nessa ideia. Então, o perguntar se é possível ter uma experiência de alguma política pública, existe.
evidentemente, várias ações que estão mesmo pulverizadas têm mais estruturadas. Existe. A ideia do Pronatec, nesse sentido, também vai nessa direção de ter financiamento, de ter marco legal. É a busca do... O Ministério vai buscando marco legal, financiamento, os programas que articulam aquela ação, e muitas vezes uma contraria a outra. Isso também acontece, né? Porque a realidade brasileira exige diversificação na ação, né? Tem uma outra questão aqui, que é interessante. Temos dinheiro, quer dizer, a pessoa está querendo dizer o seguinte, essa especulação financeira, que ganha mais que qualquer ato produtivo, né? Isso desde a ditadura, gente. Os estudos da indústria automobilística que nós estamos favorecendo agora, elas demonstraram que toda a indústria automobilística no Brasil ganhava 3 a 4 vezes mais no financeiro, na especulação, do que na produção de carro. Essa discussão é da década de 60 e 70. Então, assim, isso é uma luta histórica, e aí é só mudando essa sociedade de alguma maneira. Agora, o que nos cabe? Lutar pelos recursos da educação e dos processos que nos interessam, inclusive das empresas, viu assim? Buscar dinheiro para a produção é uma coisa progressista. Dentro da realidade do capital hoje, você lutar para que o dinheiro vá para a produção é muito mais avançado do que você brincar na especulação financeira e valorizar. Essa luta dos juros aí não é brincadeira. Não é à toa que a Dilma vai e diminui os juros da indústria automobilística. Não é porque ela gosta tanto assim, não. É porque ela sabe as consequências que tem isso no impacto hoje no desenvolvimento da produção. E o que é a produção hoje? A gente gosta de sofrer, a gente quer um trabalho mesmo que ele seja a venda da nossa força de trabalho. É melhor, porque nós gostaríamos de um trabalho livre.